O Internacional consegue uma vitória muito importante sobre a equipe do Atlético Goianiense. Inicia a partida jogando mal, sofre com o adversário, mas tem através de Pedro Henrique o cara que muda completamente a partida e traz 3 pontos fundamentais para que o Inter siga sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Algumas atuações individuais muito destacadas e que não são novidades. O Inter venceu, o Inter está cascudo no Campeonato Brasileiro e se consolida na parte de cima da tabela. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos resumir essa grande vitória colorada pelo placar de 2-1 sobre a equipe do Atlético Goianiense. Eu começo falando sobre a escalação do técnico Mano Menezes. Ele não surpreendeu. Foi naquela linha de informação que a gente teve durante a semana. A grande dúvida era entre Alan Patrick e Depena. E ele começa colocando Depena no banco de reservas. Claro, o Mano não mexeu naquilo que deu certo contra o Cuiabá. Ele não mexeu na sistemática ofensiva que deu certo no último jogo do Beira-Rio. Se o Depena não jogou aquela partida, o Depena segue no banco. E aí mantém o trio com o Alan Patrick, com o Maurício, com o Pedro Henrique, que entrou na vaga do Wanderson, que estava machucado, com o alemão, tentando manter o mesmo mecanismo de jogo que deu certo no estádio Beira-Rio. Não surpreendeu. O que surpreendeu foi o posicionamento dos jogadores. Porque quando o Wanderson não joga e o Pedro Henrique é o escolhido, a gente imaginava que ele mexeria, que ele traria o Pedro Henrique para a ponta direita, que é a melhor característica desse jogador, e que colocaria o Maurício pelo lado esquerdo. Mas não, ele não inverteu. Ele manteve o Pedro Henrique na ponta esquerda e manteve o Maurício na ponta direita, como havia sido nos últimos jogos. E a partir daí, a gente começa o jogo com o Internacional sendo pressionado pelo Atlético Goianiense. Em especial, pela boa atuação da marcação-pressão da equipe da casa. Os zagueiros pressionando muito o Alexandre e Alemão e principalmente os zagueiros do Internacional tendo algumas dificuldades. O mercado esteve titubeante, os dois laterais estiveram titubeantes, tanto o Bustos quanto o René no início da partida. E o Inter teve problemas e cedeu algumas oportunidades para a equipe do Atlético Goianiense. Mas não gerou gol. O Atlético não foi competente para marcar. E aí aconteceu, já no primeiro tempo, o lance que mudou completamente a partida, através de uma individualidade que chamou a responsabilidade e conduziu o Internacional para essa vitória fundamental pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique. É impressionante o quanto o Inter está tendo jogadores com capacidade individual de mudar ou de decidir uma partida. E o Pedro Henrique, que é reserva, e não se discute isso, ele é reserva hoje do Wanderson, conseguiu fazer isso. Chamou a responsabilidade e recebeu, em uma bela jogada do alemão, um passe pelo lado esquerdo, onde ele entorta. Ele entortou o Dudu. Ele deu uma jogada de corpo, fez que ia para o fundo, limpou para o meio e deu uma pancada. A bola ainda contou com o Pedro Henrique ainda contou com um desvio da defesa para vencer o goleiro Renan e assim abrir o placar lá em Goiânia. Um gol da individualidade do Pedro Henrique que mudou completamente o panorama da partida. Após o gol, a equipe do Atlético ela se desmoronou do ponto de vista emocional. Aquilo que era uma competitividade no setor do meio-campo, que não estava deixando os jogadores do Internacional jogarem, começou a virar espaços. Espaços que o Alan Patrick começou a aproveitar, que o Maurício começou a aproveitar, que o Edenilson, que não fez uma boa partida, e depois eu vou para as individualidades, também começou a aproveitar um pouco mais, e logo depois veio o segundo gol do Inter, também com o Pedro Henrique. Uma cobrança de escanteio que é gerado o escanteio também através de uma oportunidade de gol do Internacional. Mais uma vez o Pedro Henrique partindo para cima da marcação pelo lado esquerdo. O Alan Patrick bate o escanteio, a zaga corta, sobra para o Alan Patrick e chega no alemão. O alemão tromba com o zagueiro e ela sobra para o Maurício. O Maurício cruza e o Pedro Henrique com a parte interna da coxa bota para dentro e amplia o jogo para o Inter, encaminhando ali na metade do segundo tempo, na metade do primeiro tempo, a vitória do Internacional. Um lance que teve uma revisão demorada no VAR, é verdade, mais de 5 minutos para validarem o gol, mas que foi validado e dessa forma o Internacional
se encaminhou a vitória 2-0 já muito cedo no primeiro tempo. E aí sim, no primeiro tempo o Atlético Goianiense desmoronou. O Inter mandou no jogo e controlou a partida durante todo o restante do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Inter começa melhor, tem oportunidades, mas uma mudança do técnico interino do Atlético Goianiense, o Eduardo Souza, mudou completamente a história da partida. Ele coloca o Marlon Freitas, que é um dos destaques do time do Atlético Goianiense e que estava no banco por entenderem que ele não está compromissado com o Dragão nos últimos jogos, já que ele está negociado com a equipe do Botafogo. Ele coloca o Marlon Freitas e a partir dali o Marlon Freitas começa a cartear e mandar na partida. Logo que ele entra, ele encontra um belo lançamento para o Ayrton cruzar e o Diego Churin fazer o gol. E aí, obviamente, coloca muita pressão na partida. O Mano mexeu e conseguiu dar um pouco mais de consistência no meio-campo, mas ele mexeu principalmente para dar perna para o time. Ele tira o Edenilson, que não jogou nada, o Alan Patrick, que estava cansado, bota Depena e bota Lisiero. Depois no ataque, ele tira o Pedro Henrique, tira o Alemão, os dois cansados, o Pedro Henrique saiu até com cãibra, colocou o Brian Romero e colocou o David. E dessa forma o Inter teve, com um sangue novo, até a possibilidade de matar o jogo. O Brian Romero perdeu um gol na frente do goleiro, depois de um contra-ataque puxado pelo David para o Depena, que cruzou para o Brian Romero. O Inter teve a oportunidade de matar o jogo. Não matou, sofrimento até o final, mas que conseguiu suportar e assim garantir a vitória pelo placar de 2-1. O Inter agora está a 8 pontos do Palmeiras. E mais do que isso, o Inter se consolida como o time que vai tentar buscar o Palmeiras. O Inter se consolida com a derrota do Flamengo, com a derrota do Corinthians, como o vice-líder da competição. É o posto do Internacional. E agora tem, na outra quarta-feira, vai ter um grande período para se preparar a possibilidade de, quem sabe, diminuir essa desvantagem. Até porque o Palmeiras enfrenta o Galo Mineiro fora de casa. Quem sabe na próxima rodada, essa distância aqui hoje é de 8, cai para 5, mas o Inter é o vice-líder, com méritos e é de fato o segundo melhor time desse campeonato brasileiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!